Olá, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui para conversar novamente sobre literatura. E vamos logo colocar a pauta de hoje. Em geral, as crianças se aproximam dos livros pela sua aparência. É o visual que instiga os pequenos a investigar o conteúdo do livro após essa primeira aproximação. Por essa razão, o contato com os livros de boa qualidade gráfica é essencial para a construção e ampliação de seu repertório, tanto cultural quanto visual. A questão é que, para desenvolver esse repertório, nós, educadores, precisamos aprender a analisar o design dos livros infantis. Capa, tipografia, ilustração, projeto gráfico, impressão, cor, suporte, encadernação, mas nada melhor do que um bom exemplo para entendermos esses aspectos que constroem a materialidade do livro infantil. É aí que entra o Tem um Fantasma Nesta Casa, do Oliver Jeffers. Nesse livro, a paleta de cores, a ilustração, a tipografia, a diagramação, o papel, tudo, enfim, conspira para a construção de sentido. Para essa conversa, convidamos a Camila Fiorenza, que é coordenadora de arte e de literatura da Editora Moderna. Camila, bem-vinda! Oi, Mazé, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um Muito prazer tê-la obrigada. aqui para falar desse assunto tão interessante e que, às vezes, nós educadores, sabemos pouco. Vamos lá. Vamos começar pela capa, Camila. A Vamos. capa, né, é a primeira coisa que a criança vê ao escolher um livro na biblioteca ou na livraria. Em geral, há uma ilustração condizente com aquelas existentes no miolo, Uhum. mostrando para o leitor o que ele já pode esperar do livro que ele vai ler, né? O seu olhar profissional, o que é que o seu olhar profissional tem a dizer sobre a capa de Tem um Fantasma Nessa Nessa Casa? cara. Mas eu acho que essa foto, ela cria o suspense, porque ela fala do tem o fantasma, mas ela não mostra o fantasma, né? E é o que realmente é a brincadeira de todo o livro, né? O Oliver usou nesse livro algumas ilustrações, umas ilustrações em PB, assim, que ele faz uma brincadeira da realidade com a ilusão, né? Com a ilustração. E na capa, ele usou isso, ele usou a foto do suspense da casa. Então aí fica, quem tem um fantasma, mas cadê esse fantasma? E aí a criança vai querer entrar no livro para saber onde que está esse fantasma, né? Não é uma capa óbvia. Então ele coloca a criança na cena, mas ele não mostra o fantasma, entendeu? É uma capa muito boa. Ele Eu sempre é muito acabei bom. de descobrir agora que o fantasma está bem aqui, olha, Camila, É bem escondidinho. escondidinho. Então, ó, aqui na letra A, olha lá, o Uhum. fantasma Do lá, né? fantasma. Quer dizer, ele não está nada óbvio, Não então, tem nada óbvio. Ele nada só óbvio. A coloca a criança já. criança na cena. É. Isso, isso. Bom, já começamos bem. Vamos. Então, Camila, eu vou ler um comecinho da história e vou solicitar para quem nos acompanha prestar atenção à tipografia, o tipo de fonte utilizada, né? Uhum. Que no livro infantil ela pode estar tanto a serviço básico de transmissão do conteúdo Do verbal, texto. como também um elemento gráfico. Oi, pode entrar? Bem-vindos! Faz tempo que eu não recebo uma visita. Será que você pode me ajudar? Eu não vou continuar lendo, porque eu não vou dar spoiler aqui. Já chega o fantasma. Camila,
O que você tem a dizer sobre esse tipo de fonte que foi empregada aqui? Qual é ela? O que você acha dessa escolha? Mas nos livros do Oliver, a fonte, ela faz parte da dupla, da interação com a dupla. Ela não trabalha separado, a ilustração e a fonte, não é separado. Então, o que tem? Sempre os livros do Oliver, geralmente, as fontes são até ilustradas, para que a fonte seja totalmente o mesmo estilo do livro, do tipo da ilustração que ele está fazendo. Então, por exemplo, se tem um livro que fala o do Giz de Cera, por exemplo, que é um outro livro dele, a fonte ela é ilustrada com a textura do Giz de Cera. Então, ele costuma não usar fonte. Neste livro, ele usou uma tipografia, mas ela é toda atrapalhada. Se você pegar a tipografia, ela não tem não é uma tipografia simples, para colocar o texto ali. Não, ela tem um suspense, ela é uma fonte forte, porque ela está num fundo branco, né? Então, ela tem que chamar atenção para o texto, mas, ao mesmo tempo, fazer a virada da página para descobrir cadê esse fantasma, né? Então, essa tipografia que ele usa é uma tipografia trabalhada, que a gente trabalha em cima dela para criar essa coisa trêmula do suspense, do terror, do medo. Então, ela faz parte da cena, não é separado texto e imagem, no caso deste livro. É engraçado você falar isso, porque eu estava prestando atenção nessa fonte e ela me lembra alguma coisa antiga. Essa coisa de ter a serifa, acabando cada uma fechando bem cada uma das letras. E me parece uma coisa antiga que combina com o cenário, né? Que Você não combina acha? com o cenário da casa que eles estão fazendo todo o livro, né? Porque é um casarão antigo, e aí ele puxa também essa questão da cena, né? Da tipografia, da cena para a tipografia. Ele usa, mas é sempre um estilo que é ilustrado mesmo, que tem a ver com o estilo da ilustração que ele está fazendo. Então, ora a gente usa como um giz de cera, outra hora a gente coloca esse terror na tipografia, que é para não perder essa narrativa, sabe? Mesmo sendo uma página em branco com texto, ela não é um simples texto, ela está ilustrando a dupla. Isso, exatamente. Muito legal. Bom, vamos falar da ilustração, já que você acabou falando dela, né? Inicialmente, a ilustração na literatura infantil ela tinha um caráter explicativo. Tinha intenção de informar o leitor sobre o conteúdo daquilo que estava escrito. Nesse sentido, ela era meio redundante em relação ao texto. E aqui nesse livro, eu vou primeiro mostrar algumas das ilustrações e depois nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar as ilustrações exatamente que acompanham o trecho que eu li. Olhem lá, aqui ela está abrindo essa porta desse casarão, né? Depois, quando ela convida o leitor, ele chama ele bem-vindo para entrar na casa, está aqui ela em frente a uma escadaria que leva para um andar superior. Depois, a gente tem uma outra capa em que a personagem tem uma outra expressão e ela pede ajuda para o leitor ou para aquela pessoa que está entrando, que somos nós, né, leitores, para ajudá-la a encontrar esse fantasma, se é que ele existe nessa casa ou não. E ela aí tem uma carinha também, né, Mazé, de que você não sabe se ela é o fantasma também, porque ela é verde, né? Ela é azul. Então aí você fala, será que é ela o fantasma dessa casa também, né? Você fica meio assim no começo até que você descobre que não, né? E aí, Camila, o que você tem a dizer sobre essa técnica que ele usou nessa ilustração? Mas então, nessa ilustração, o que a gente nota é assim, que ele usou sempre para o cenário do casarão antigo, sempre a foto em PB.
A foto é sempre em PB, que é para criar mesmo esse suspense, né? E para dar destaque ao personagem e ao fantasma quando ele vai aparecer, né? Então ele usou desse recurso em que a cena ela fica em segundo plano, mas você tá lá vendo que você tá entrando num casarão, que é um casarão abandonado, não é? Cadê esse fantasma, sabe? Ele cria todo esse clima com essa foto PB, e aí para dar o destaque diretamente para o personagem e para os personagens, no caso, né? Então, ele foi muito inteligente, porque se ele tivesse colocado tudo em 4 cores, por exemplo, toda a ilustração nas 4 cores, poderiam se passar coisas desapercebidas, como de repente você não nota alguma coisa da personagem, ou se está lá o fantasma, você não nota. Então, essa questão do PB e a cor mostra bem o primeiro e o segundo plano dessas ilustrações. E aí cria todo esse clima de suspense com uma coisa antiga, uma coisa, né, mais de medo, assim, né? E é interessante que você fala desse cenário em PB, e em alguns casos você vê a textura que parece uma foto que está por trás, né? Parece aquela gramatura do papel que ele. E aí aquela cor da personagem que você destacou, que é uma cor bem pouco fluorescente, natural, excêntrica, né? Chama atenção, né? Agora, ele usou, nesse caso, mas ele usou uma técnica que é de foto mais a ilustração dele. Sim. Muitas vezes é difícil quando o Oliver faz. Não sei dizer se é o primeiro livro que ele ousa fazer essa mescla de foto com ilustração. Mas, nesse caso, ele usou. Então, por exemplo, ele faz no manual, né, a ilustração dele, ele pinta mesmo, e aí ele leva essa foto para o digital e faz essa sobreposição da foto com a ilustração. Entende? E então, ele não esconde isso, porque tem alguns casos, em alguns ambientes, que parece que tem a legenda de onde veio a imagem de uma revista de decoração, algo assim. É muito curioso essa parte. Ele trabalhou com a colagem, né? Ele trabalha muito com a colagem. Né? Eu acho que isso ele quis realmente mostrar, né? Eu acho que essa forma foi uma forma legal dele mostrar a realidade e a ficção, sabe? Porque ao mesmo tempo a gente está naquele cenário que é real, mas espera aí, essa personagem não é real, ela é fictícia, Sim. né? Então aí a criança fica nessa da minha casa com o personagem, com o fantasma, é muito legal. Foi muito legal. Camila, vamos continuar falando um pouquinho agora da diagramação, que é a maneira como o texto e a imagem são dispostos na página. Então, a disposição da imagem e do texto pode orientar a leitura do livro, sendo o designer responsável pela criação de uma hierarquia visual existente na página. Nesse livro, a diagramação ela é uma peça fundamental para ocultar e revelar os fantasmas, né? E aí esse branco e essas imagens do cenário em preto e em PB, elas são fundamentais, não é? Mas a diagramação ela veio assim, primeiro vem uma imagem onde aguça, onde nossa criatividade está lá, cadê esse fantasma? De repente, a gente vira a página com a transparência e tem o texto. Então, quando a gente lê o texto, a gente entende a imagem, né? Se a gente tivesse só a imagem, a gente não entenderia o sentido ali da ilustração, né? Do fantasma. Então, o leitor, ele faz aparecer e sumir o fantasma. É ele que faz a participação. Ele esconde, ele aparece o fantasma. E aí... a intenção do texto, porque o nosso olhar, ele sempre vai para a página da direita, né? Então, quando a gente tá lá na direita, a gente lê o texto e já corre para fazer o movimento de descobrir o que está acontecendo na página da esquerda, né? Deixa eu mostrar isso que a Camila está contando. Então, aqui eu tenho
na página da direita a ilustração, a página que está em branco, o texto, o texto com fundo branco. Acontece que entre uma e outra tem esta folha, né? É o Que é que uma faz folha toda a diferença. transparente, que permite tanto que eu leia, mas que eu também vou precisar virar. E quando eu viro, na sobreposição, olha o que aparece lá: um fantasminha atrás do sofá, que a personagem não vê, mas a gente vê, o leitor vê, né? Isso é A genial, né? personagem ela vai procurando o tempo inteiro o fantasma. O leitor tá sempre vendo, né? E a criança fica, tá aqui, tá ali, tá aqui, mas só ele tá vendo, que a personagem de lá não vê o fantasma, né? Então é legal porque o autor inseriu o leitor na história, né? Com a diagramação, com o projeto gráfico, ele conseguiu inserir o leitor na Sim, história, né? sim. E aí, isso que você está falando, Camila, faz todo sentido, porque, veja bem, a página, quando a folha transparente, né, está em cima da página branca, a gente não vê o fantasma, ou até vai. Ele fica perdido no branco. Quando eu passo para cá, é que eu enxergo, porque aí você tem o contraste do branco com o fundo. Mas aí tem uma coisa legal que é tudo precisa ser calculado. Sim. Qual é o desenhinho do fantasma para aparecer só um pedacinho do outro lado? É um trabalhão, né, Camila? É assim, é uma sobreposição exata de que quando vai virar, ele vai estar exatamente escondido atrás do sofá, né? E é um trabalho da gráfica também, porque a gráfica tem que ficar atento de não poder andar, o material, de corte, de tudo tem que ficar exatamente para que isso fique tudo perfeito e não saia do script. cenário, porque um pouquinho dele escondido já não funciona, né? Então ele está sempre escondido em lugares estratégicos, né? Isso. Bom, Camila, vou seguir, vou falar de cor agora, né? A gente já falou um pouco, mas vamos falar um pouquinho mais detalhadamente. A maior parte dos livros infantis é impressa em cores. Para simular as cores usadas, os projetos gráficos mais comuns empregam, em geral, 4 cores diferentes, que são o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. A mistura visual dessas cores é que cria os matizes. Bom, que paleta de cores é essa que o Oliver Jeffler usou nesse livro? Então, mas nesse livro, ele usou. Parece que a foto é PB, mas a foto tem um tom de sépia, né? Para trazer aquela coisa do antigo, né? Isso. E ela é 4 cores também, mas ele puxou bem essa cor, essa tonalidade do sépia. E aí a gente tem uma paleta de tom reduzido, o que é muito inteligente da parte dele, porque para o ilustrador é muito mais difícil trabalhar com uma paleta reduzida do que em 4 cores, né? Porque aí ele usou mais os tons de verde, de azul, e o que ele fez? Ele colocou um fluorescente na roupa da menina. Então ela é o ponto de destaque da ilustração. Você vê o fantasma, mas você vê o ponto de destaque da personagem que ela tá lá destacada. Então, com 3 cores, vamos supor, o azul, o verde água e o fluorescente, ele faz a menina aparecer em qualquer página, né? E o fundo preto e branco, eu vou chamar de preto e branco, mas ele tem essa tonalidade sépia, faz ela destacar ainda mais. E também destaca o fantasma quando ele aparece, porque como é um fundo escuro, ele vai sempre aparecer no branco, ele destaca. E então, neste caso, nós trabalhamos em 5 cores, que é o semic, que tem na foto de fundo, mesmo sendo PB, ela é feita em 4 cores para dar essa tonalidade do sépia, mais as 4 cores que estão na menina, mais o fluorescente da roupinha dela. Olha. Que a gente também tem na guarda e na capa, né? Então, esse fluorescente é uma cor especial mesmo para ela brilhar. Assim, quando você abrir, vai destacar a menina e você vai correr os olhos para ela, não tem jeito. Não, é incrível isso que você fala. Eu não tinha me atinado para essa coisa
do fluorescente. E esse amarelo parece aquele amarelo do marca-texto, do né? marca Brilha, chama a atenção, o olho vai para lá, né? Esse livro ele tem muitas coisas, muito acabamento especial, né? Que é a inserção do papel manteiga para dar transparência. Ele é feito em capa dura e ele tem esse fluorescente. Então é um livro riquíssimo em produção gráfica mesmo. Agora, tem uma coisa, Camila, que agora que você me chamou a atenção para isso, me fez pensar, é que essa menina que brilha, como você falou, é também uma forma de distrair o leitor, né? Porque a gente é atraído para ela, que também não presta atenção nas sombrinhas do fantasma da folha transparente, e vai criando suspense mais forte e surpresa na hora que você vira as páginas, né? Essa tonalidade que ele colocou, ela, quando a gente vira o fantasma, destaca mais ainda o fantasma. Porque o fantasma fica no branco e ela no fluorescente, então são 2 pontos que você vai lá ficar olhando. Como que ela não tá vendo, sabe? São os 2 pontos de destaque, que é o branco do fantasma e ela no fluorescente, né? E ela é meio fantasmagórica, assim, né? Se a gente parar. Então, no começo, você fica até meio assim, mas será que é ela, o fantasma, que tá na casa? E aí, depois, quando você chega nas páginas, você vai entender, né? A história. Sim. E aí, Camila, eu queria falar do próprio suporte, que acho que não é comum a gente ver um livro, que os livros usam papel, isso é básico, né? Mas trabalhar o papel, 2 tipos de papel no mesmo livro, eu não me lembro de ter visto isso em outro livro. Você pode falar um pouco desses papéis que estão aqui nesse livro? Então, esse livro, tem a gráfica dele, né, o material gráfico dele é para tornar realmente um livro em objeto. É um livro-objeto, realmente, porque ele não é um livro de simples leitura, né? A criança ou o adulto, porque assim, lá na editora todo mundo, quando sair, quando tiver, eu vou comprar, então é até adulto e criança, né? Porque é encantador, porque quando você pega o livro, você consegue, com essa diferença do papel, da transparência, participar da história, né? Então, como foi usado o papel comum, né? Que é onde tem a fotografia, a ilustração da menina, e o fantasma ele vai sempre surgir desse papel com a transparência. Esse papel da transparência é onde vai fazer essa brincadeira que o leitor vai procurar e esconder o fantasma. Para que seja feito isso, a gente trabalha separadamente. A impressão de um papel é fechado o caderno, tudo com o papel comum, né? E a parte entram as lâminas do papel manteiga, que ele é. E aí depois ele é costurado, tem todo o trabalho de fazer o boneco, de gráfica, ele vai ser costurado, um papel intercalando, né? A cada dupla entra um papel manteiga para que tenha essa brincadeira, né? É um livro especial, né? Mas fora que é capa dura. Um livro Nossa, e muito especial. você falou exatamente numa questão que eu estava até pensando em brincar com você, que é encadernação. Eu ia perguntar, será que também tem fantasma na encadernação? Na gráfica sempre tem, mas Então, eu acho que na gráfica deve ser um pavor, né, do fantasma sair fora do lugar, de não dar certo. Mas na gráfica a gente sempre fala que tem fantasma, porque acontece coisas que a gente duvida, sabe? Mas a gráfica ela tem um boneco, né? Ela tem um modelo onde ela vai seguir, porque ainda mais por ser impresso, não é impresso no mesmo arquivo, para eles é difícil de seguir, não é um livro comum onde vai ser, põe na máquina e ele vai sair pronto e é só mandar. Não, ele tem todo esse manuseio de costura depois para que ele fique exatamente como ele ficou, um livro objeto, é um presente, né? Você estava falando, né, da
da lombada, da capa dura Uhum. e da costura para encaixar todo, no caderno que tem Isso. o texto e as imagens, e ainda intercalar com essa A folha cada dupla é transparente. intercalado esse papel manteiga para dar essa brincadeira, essa sensação de sumir e o fantasma aparecer. O Uhum. leitor interagir com o livro. É um brinquedo mesmo, né? Mas é um Nossa. livro-objeto mesmo. Isso que é um livro-objeto, né? Onde a criança consegue participar da história, né? Agora, o Oliver Jeffers, ele é incrível na capacidade de criação dele, e Uhum. performático também. Camila, você deu a dica, quando a gente estava conversando e preparando, de um book trailer que ele preparou do livro. Uhum. Você pode falar um pouquinho dele? Então, mas o book trailer dele é muito bom desse livro, né? Instiga bem e é legal porque ele faz parte do cenário. Então, ele é um autor onde ele está fazendo parte do book trailer. Ele faz o filme, ele é o personagem, né? E então ele mostra, esse book trailer tem o casarão, uma coisa antiga, ele sempre com uma roupa super elegante, roupa antiga, assim, de época, né? Uma roupa de época. E ele sai caçando esse fantasma pela casa toda. E é muito legal, porque aí ele sai caçando e a gente fica instigado para saber, né? Eu acho que esse book trailer dá vontade de querer ter o livro, né? E aí, no final do livro, aí você, não sei se tem como colocar, tem uma brincadeira, né? Onde a gente não sabe se ele encontra ou não o fantasma, mas ele sai gritando do casarão, sabe? Como se ele tivesse achado o fantasma e saiu correndo. É muito legal. E tem uma personagem, uma menininha mesmo, não é uma ilustração nesse book trailer, onde ela tá pintada de verde, igualzinho o livro, assim. É muito legal, porque ele traz muito essa coisa da realidade para a ficção, sabe? É muito legal. O book É muito trailer é lindo. interessante, porque eu vi esse material quando você indicou, e é muito interessante como ele se envolve com a narrativa e ele cria uma performance, é toda uma encenação, é como se ele transformasse o texto do livro numa outra linguagem, que é a É, linguagem é. Visual, mas uma linguagem visual em movimento, própria do Uhum. cinema. É muito, muito Isso, legal é mesmo. exatamente isso. Nesse book trailer, ele mostra, assim, em poucos minutos, um vídeo mesmo, um filme. É um filme onde ele traz para a realidade e até tem assim, de onde ele tirou essa ideia, sabe? Você consegue sacar por esse vídeo dele, poxa, ele tirou daí. E ele tem 2 filhos, né? E é daí que ele pega essas ideias ótimas, ele transforma em livros maravilhosos, né? Mas ele traz essa cena do cinema, e aí a mesma cena da Casarão é onde ele passa pro livro, né? Uhum. Então aí ele já traz a realidade para a ficção e ele leva a cena para o livro. Então é tudo muito bem Muito pensado, conectado, né? muito conectado, muito Muito conectado. conectado. Eu acho que foi esse, claro que aqui a gente está diante de um livro que, por todas essas características, ele é excepcional, né? Uhum. Todas essas características, mas ele chama atenção para o nosso olhar, para prestar atenção nesses outros aspectos do projeto gráfico que no livro infantil não são Uhum. detalhe, né? Eles concorrem para a produção de sentido. Isso. Camila, que delícia conversar com você. Eu estou achando que vai ter um monte de gente, depois de nos escutar, sair correndo Para para ir comprar. atrás do É livro, verdade. para ter esse fantasma na sua casa. Mas é verdade, mas é todo mundo da editora tá louco para chegar. Agora chegou, né? Já está à venda, mas nossa, tá todo mundo. Quando chegar, tava todo mundo. Quando chegar, eu quero. Quando chegar, eu quero. E é adulto e é criança. É um presente mesmo, né? É um livro muito lindo. Vale muito a pena.
Não, e ele combina, tem tudo a ver com outubro, Halloween. Fala a verdade, Camila. É verdade, chegou na hora certa, mas é. Chegou na hora certa. É Camila, eu verdade. queria te agradecer muitíssimo para você trazer esse seu olhar experiente em relação à questão da diagramação, da ilustração, dessa arte, que é uma arte, né? E ajudar a gente a ver, né? É. Não o fantasma, mas ver esses efeitos que a linguagem gráfica produz. É verdade, Muito, mas muito é o nosso obrigada, trabalho é Camila. isso mesmo, é buscar com que o leitor se sinta atraente parte daquele livro mesmo, né? Mesmo que seja imperceptível, a gente está lá. Obrigada, Camila. E eu queria agradecer a Obrigada, todo mundo que Mazé. nos acompanhou até aqui. Um beijo. It is here, friends, that I will take my leave. Fare you well and commence my search. Wish me good fortune.